Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, tem duas habilidades que eu quero falar aqui pra vocês. E eu acredito que se vocês aprenderem, aplicarem na vida de vocês, vai ajudar muito a vida de vocês, tá? E essas duas habilidades se chamam não reagir a provocações e falar menos, falar pouco. Eu percebi que eu estava errando muito nisso. Eu era o tipo de pessoa que falava demais sobre a minha vida, reagia a provocações, e eu percebi que a inteligência emocional é justamente você saber o momento certo de cada decisão. Então tem um momento de você falar, mas tem um momento de você calar. Tem um momento que você tem que responder, mas tem um momento de você não reagir. Então tem pessoas que fazem brincadeiras sem graças, falam coisas assim para tirar às vezes a gente do sério. E quando a gente fica parado, indiferente, em silêncio, a gente mostra para essas pessoas que elas estão perdendo tempo, tentando nos provocar, tentando tirar do nosso centro. Nós precisamos ser pessoas que dominam as nossas emoções e a gente pode ter dificuldade em fazer isso. Eu passei muito tempo sendo acorrentada pela ansiedade até que eu decidi lutar contra ela. E eu pensei, eu não vou deixar nenhum sentimento, nenhuma emoção desconfortável ditar na minha vida as minhas ações, porque a gente deixa de fazer às vezes algumas coisas por ansiedade, por algum receio de alguma coisa. E eu pensei, eu não vou deixar, não, emoções ficar me dominando, entendeu? A gente tem que ter domínio próprio, a gente tem que pedir a Deus o domínio próprio e também aprender as ferramentas, né, certas para que a gente possa aplicar na nossa vida para ter o domínio próprio. Então, existem ferramentas psicológicas que a gente pode buscar para o domínio próprio. E aí eu percebi que eu tinha um problema com isso. E o que que acontece? Quando você tem uma vulnerabilidade, as pessoas elas tentam explorar essa vulnerabilidade. Perdão. Então, uma dica que eu dou para vocês, gente, sempre busquem saber quais são as suas vulnerabilidades, para que você possa se proteger, porque sempre que você tiver uma vulnerabilidade, muitas pessoas vão ver aquilo como uma brecha para te causar algo mal, para te causar alguma coisa. E aí, se você não busca se proteger dessas brechas, né, você sempre vai estar à mercê dos outros. Então, a pessoa que reage a provocações, ela sempre vai entregar as emoções aos outros. Ela não percebe, mas ela está entregando o poder, o controle da vida dela na mão de outra pessoa. Então, sempre que alguém te irrita, sempre que alguém te estressa, sempre que alguém te leva ao limite, é porque você permitiu. No fundo, é a gente que permite. A gente que decide se aquilo que a pessoa vai dizer vai nos atingir ou não. Quando a pessoa ela fala uma coisa que nos incomoda e ela percebe que aquilo nos faz mal, a gente tem duas decisões. Ou a gente continua do lado dessa pessoa, né, que nos desrespeita, nos trata mal, ou a gente bota limites na relação, né, para aquilo não volte a acontecer e você consiga permanecer com essa pessoa ao seu lado. Mas se mesmo você botando limite, mesmo você exigindo respeito através de uma conversa séria, a pessoa não quiser, não dê sua reação, não dê o gostinho de te ver mal, né, da pessoa te ver mal, e se afaste dessa pessoa. Se possível, corte da convivência. Tem pessoas que, infelizmente, a gente não consegue cortar, são pessoas da nossa convivência, são pessoas do trabalho, e a gente tem que aprender a lidar, não ter jogo de cintura. Então, nesses casos que a gente não consegue cortar a pessoa totalmente da nossa vida, o negócio é não dê suas informações pessoais. Sempre que a pessoa quiser saber sobre a sua vida, ficar perguntando demais sobre você, não dê. Não dê informações, tipo, você não é obrigado a dar satisfação da sua vida, principalmente se você é uma pessoa adulta, tá? Se você é uma pessoa adulta, tem seu trabalho, tem sua vida, seu marido, seus filhos, tem sua casa, né? E aí as pessoas de fora ficam querendo saber como é que tá seu casamento, como é que tá a sua vida no geral, seus planos, seus sonhos. E, gente, é um tiro no pé você ficar falando demais da sua vida, porque as pessoas elas vão em algum momento utilizar essas informações pessoais contra você. E aí você às vezes está animado com alguma coisa que acontece na sua vida, né? E você sai correndo contar para a pessoa. E aí você pensa, qual o problema eu compartilhar com alguém uma coisa boa que aconteceu? O problema é que as pessoas disfarçam muito bem. Tem gente que disfarça, né? Que ficou alegre por você ter conquistado aquilo, né? Que você se animou e tal, e a pessoa finge que realmente ficou bem por você. Mas no fundo não, às vezes a pessoa fica pensando, eita, fulano tá vendo tal coisa, né? E por que não é comigo? Por que eu não tenho a oportunidade de estar tendo um casamento igual a de fulana? Por que eu não tenho emprego igual de ciclano? Eita, ciclano conseguiu uma promoção, eu que queria ter ganhado aquela promoção. Tá entendendo? Aquele ditado que as pessoas dizem, né? As pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Então, uma forma de você proteger a sua paz, o seu bem-estar emocional, é justamente isso, gente. Você evitar dar munição para outra pessoa usar contra você, porque tem pessoas que enquanto tá bem com você, tá tudo bem, né?
os seus segredos com ela tá garantido e tudo mais. Basta a pessoa ficar chateada com você que os seus segredos, tudo que você confiou à pessoa vai pro beleléu. A pessoa, ela conta tudo, entendeu? Sem receio, sem colocar a mão na consciência se vai te prejudicar. Às vezes nem pensa nisso. Age pelo simples impulso e pronto. E você sai prejudicado depois. Então, evite falar sobre a sua vida pessoal. Existem coisas que a gente não tem que estar falando para os outros. Se você fala bem demais do seu casamento, as pessoas vão crescer os olhos para o seu casamento, vai enviar energia negativa, inveja, vai querer arrumar brigas, entendeu? Vai querer que você e sua esposa, você e seu marido arranjem briga para aquela pessoa ver o circo pegando fogo, né? Porque eu tô dizendo a vocês, existem pessoas que são assim, que gostam de ver o circo pegando fogo, porque elas não têm paz na vida delas e ela quer ver a falta de paz na sua vida também. Então, se você não buscar proteger a sua vida, não buscar proteger tudo que te cerca, tudo que é importante para você, as pessoas vão tentar destruir, tá? Então, não espere das pessoas que as pessoas querem ver uma família feliz, um casamento feliz, não. Não querem. E eu queria que alguém já tivesse dito isso pra mim, eu queria que alguém tivesse me ensinado isso. Tivesse me ensinado a me preservar mais, a ser mais discreta, evitar postar coisas da minha vida, que nem antigamente eu postava demais tudo, quase tudo sobre a minha vida, eu ficava postando tudo mais. Eu queria que alguém tivesse me dado esse aqualhão e dizer, olha, tu tá ganhando o quê postando sobre a tua vida? Tu tá ganhando o quê falando das tuas intimidades, dos teus sonhos, das tuas fraquezas e tudo mais? Existem pessoas ruins, existem pessoas que elas colhem as suas informações, entendeu? Pra saber utilizá-las no momento certo, entendeu? Tem pessoas que são altamente estratégicas, se aproximam de você já sabendo qual é a tática que ela vai usar, qual a jogada da vez, entendeu? Tem pessoas que elas veem os relacionamentos como um jogo, as pessoas como peões, como peças, né, no quebra-cabeça da vida da pessoa. Então, quando alguém se aproxima de mim e eu vejo que a pessoa é assim, né, estratégica e tudo mais, eu tento antever um pouco os passos daquela pessoa para me proteger, mas nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Mas detectando uma pessoa manipuladora, detectando uma pessoa que utiliza suas informações contra você, a melhor coisa é realmente se afastar, gente. De gente tóxica a gente não negocia, a gente não conversa, a gente se afasta. Porque às vezes você já conversou, às vezes você já tentou resolver a situação e a pessoa simplesmente não quer. Porque às vezes a pessoa tóxica, abusiva, ela ganha algo sendo dessa forma, entende? Então, a pessoa abusiva, ela pensa, pra que eu vou mudar? Pra que eu vou ser uma pessoa melhor? Se pra mim, na minha cabeça, eu tô tendo mais vantagem com o meu comportamento ruim. Tem pessoas que são assim, gente, que não tem nenhum peso na consciência de fazer mal. Então, quem tem que se retirar somos nós. Quem temos que entender que aquilo tá nos fazendo mal, que aquilo tá nos prejudicando e sair da situação somos nós. Não permita que ninguém te jogue no fundo do poço. Eu já permiti que pessoas me jogassem no fundo do poço. Teve uma época da minha vida que eu fiquei quase tendo depressão, assim, muito triste mesmo. Porque eu deixava as minhas emoções à mercê dos outros, eu deixava que as pessoas ditassem o meu humor. Se uma pessoa tivesse de mau humor e jogasse em mim todo o lixo emocional dela, eu ficava absorvendo todo aquele mau humor da pessoa e passava o dia todinho remoendo aquilo, pensando naquilo, eita, porque fulano agiu assim comigo, porque fulano falou tal coisa, fulano me tratou mal, fulano gritou comigo. E, gente, eu perdi meu dia também. A pessoa perdeu o dia dela, descontava em mim e eu acabava perdendo meu dia também, entendeu? E eu vi o quão tóxico era isso e aí eu pensei, ou eu mudo a forma como eu interpreto as coisas, os relacionamentos, ou eu mudo a minha forma de pensar, a minha forma de lidar com as situações, ou eu nunca vou ficar bem. Então, é uma coisa que eu digo pra vocês, tá? Se tem pessoas depositando em você lixo emocional, aprenda a dar limite, aprenda a dizer não, entendeu? Olha, eu não tô a fim de conversar. Ah, fulano, eu queria conversar com você. Essa pessoa quer conversar com você para colher alguma informação. Você pode dizer, ah, fulano, não tô a fim de conversar agora. Vamos conversar em outro momento. Depois a gente resolve e tudo mais. Você não é obrigada a ficar abrindo a sua vida como se fosse um livro, sabe? Na verdade, aquilo que o pessoal diz, né? Baú aberto não protege tesouro. Então, a sua vida é um tesouro que você tem que preservar e você tem que proteger. Então, se você deixa ele aberto, se você expõe demais algumas coisas da sua vida, você só tem a perder com isso. Infelizmente, né? Então, às vezes você pensa, eu vou me abrir porque eu vou criar conexão emocional com a pessoa. Se for uma pessoa tóxica, manipuladora, não adianta. Ela não vai criar conexão emocional com você. Ela não vai se abrir para o relacionamento só porque você está se abrindo, não. Ela tá ali para colher informações, tipo, quando ela for conversar com você, ela já tem na mente dela o objetivo do porquê ela tá conversando com você. E não é para criar conexão emocional, não é para ter uma ligação emocional. Quem não é tóxico, quem não é abusivo, conversa com os outros para isso,
para ter conexão emocional, para as duas pessoas estarem mais próximas, entendeu? A cabeça de uma pessoa saudável funciona diferente, mas uma pessoa tóxica não. Uma pessoa tóxica, ela pensa assim: o que é que eu posso saber da vida dessa pessoa para utilizar disso como uma forma para causar mal, entende? A pessoa tóxica, ela já tem tudo altamente calculado, entendeu? É que a gente que não é tóxico, a gente que não é abusivo, a gente não imagina o que se passa na mente de uma pessoa dessa. E é por isso que a gente precisa se proteger. E por que eu tô fazendo esses vídeos pra você? Já fiz alguns outros vídeos falando sobre manipulação, sobre você não reagir a provocações, sobre você falar menos. Por quê? Porque às vezes a gente é ingênuo. Às vezes, como nós somos pessoas que às vezes acreditam em Deus, se volta pra espiritualidade, a gente pode pensar: eu vou ser sempre bonzinho. Eu vou sempre falar demais para as pessoas. Eu vou confiar, né? Porque enfim, as pessoas merecem confiança, merecem segundas chances, as pessoas merecem que eu fique ali à mercê, disponível e tal, porque na verdade o que ele quer. Porque muita gente confunde você ser uma pessoa boa com você ser uma pessoa ingênua. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser uma pessoa boa, mas ao mesmo tempo você não ser uma pessoa ingênua. Você pode ser prudente. Você pode escolher como você vai agir, entendeu? E Deus não quer que nós sejamos pessoas tolas, Ele quer que nós sejamos pessoas sábias, entendeu? A Bíblia fala sobre a mulher sábia, o homem tem que ser sábio, na verdade o homem que pisou nessa terra, tirando Jesus, que era muito sábio, era o Salomão, né? E a gente precisa aprender com a sabedoria que foi nos deixada, né? Através da palavra de Deus. Então seja uma pessoa sábia, seja uma pessoa prudente. Existem vários exemplos na Bíblia de pessoas que se deram mal porque falaram demais. José é o caso mais clássico. Foi jogado no fundo do poço porque falou aos seus irmãos que Deus iria levantá-lo, né? Sansão contou a Dalila seu segredo do cabelo e ela o cortou e ele perdeu a força e teve a vida acabada por conta disso, né? Porque perdeu a força, foi entregue aos filisteus. Então, gente, a gente tem que se perguntar: será que vale a pena a gente abrir a nossa boca? Será que vale a pena a gente contar algo que a gente tá pensando em contar? Porque às vezes a gente pensa: eu vou contar a fulano isso que aconteceu. Tá, mas tem algum motivo para você se contar a fulano? Para quê? Que necessidade é essa de compartilhar tudo o que acontece? E outra coisa, gente, não fiquem fazendo fofoca falando da vida dos outros. Sabe por quê? Porque quando você fala da vida dos outros a alguém, depois aquela pessoa ela vai chegar e vai dizer: olha, sabia que esse fulano de tal falou tal coisa de tu? Sabia que fulano de tal falou tal coisa sobre fulano e tal? E aí bota seu nome também no meio da fofoca, no meio de uma briga, de uma situação. Se você não quer se envolver com drama desnecessário, então não se envolva em fofoca, não se envolva. A Bíblia diz: não se envolva com quem fala demais. Porque quem fala demais arranja problema para si, e se você estiver junto, você arranja problema para você também. Então, não fique falando demais sobre a sua vida, não fique conversando assuntos que não vão levar a nada, entendeu? É a melhor coisa, gente. Fale sobre livros, fale sobre filmes, fale sobre notícias de forma geral, estudos. Tenha uma conversa interessante, mas não fale sobre a sua vida. Tem tantos assuntos aí que você pode conversar. E sempre que alguém insistir em falar algo pessoal seu, você pode mudar de assunto. Muda de assunto, fala sobre o tempo, fala sobre coisas aleatórias, entendeu? Para você não ter que responder uma coisa que você se sente mal em responder, sabe? Existem algumas perguntas que as pessoas nos fazem, né? Ou coisas que, alguns assuntos que as pessoas conversam que nos deixam desconfortável, entendeu? E a gente não é obrigado a entrar nesses assuntos. Muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer e na nossa cabeça a gente pensa que a gente tem que retribuir. Não, fulano perguntou sobre isso, eu vou responder sobre isso. Não, a conversa foi sobre tal coisa, eu vou engajar nesse assunto aqui que começou. Não, muda de assunto, entendeu? Você não quer parar de falar com a outra pessoa, mas ao mesmo tempo você não quer dar informação sobre você, é só você mudar de assunto. E se a pessoa insistir muito em falar sobre aquele assunto que você não quer, é só você dizer: fulano, eu não quero falar sobre isso não. Tá bom, tá certo, vamos falar sobre outra coisa? Pronto. A pessoa ela já conseguiu entender que você não quer falar sobre aquele assunto. Aí no máximo a pessoa vai perguntar o porquê. Fulano, por que você não quer? Porque eu não tô afim. Sabe, gente, e ficar dando explicações demais é uma coisa que eu percebo que eu sempre fiz muito na minha vida, sabe? Sempre ficava dando explicação pra tudo que eu decidi na minha vida. Depois eu fiquei pensando: nem tudo precisa estar explicando, não. Tem assunto que eu não quero falar porque eu não gosto, porque me deixa desconfortável e pronto. Não precisa estar dizendo tintim por tintim do porquê falar tal assunto vai me deixar desconfortável, simplesmente deixa.
E só o fato de deixar desconfortável naquele momento é o suficiente para você não querer falar sobre aquele assunto. Principalmente coisas que dizem respeito a você, seu casamento, sua vida, seu estilo de vida. Tem pessoas que criticam, às vezes, a forma como você tem o seu estilo de vida, os seus hobbies e tudo mais. Mas cada um vai lidar com as consequências das suas escolhas, entendeu? Eu não sei por que as pessoas se incomodam tanto com as escolhas que a gente faz, às vezes, na vida, de hobby, de estilo de vida, porque, no fim das contas, se for algo bom ou ruim, quem vai ter consequências somos nós. Então, eu mesmo não me preocupo com o hobby de ninguém, eu não me intrometo na vida de ninguém, gente. Eu sou uma pessoa bem tranquila em relação a isso. Eu não fico, assim, julgando o hobby das pessoas, o que as pessoas fazem, não. Porque eu acho que, entendeu? O que faz sentido para cada pessoa é diferente. Eu gosto muito de ler. Tem pessoas que não gostam de ler e tem outro tipo de hobby, outra forma de passar o tempo, tá tudo bem? Eu vou colher os frutos do meu benefício de leitura, né, de ter esse hobby. E tem pessoas que têm outro tipo de hobby que vai colher também os benefícios do hobby que a pessoa trouxe para a própria vida. Então, eu não sou o tipo de pessoa de estar julgando, fulano de tal começou a fazer tal coisa, ficar desdenhando, rindo de alguma pessoa que está fazendo algo diferente do que eu gosto, do que eu aprove, né? Ninguém é obrigado a gostar do que você gosta, nem você é obrigado a gostar do que os outros gostam, né? Você tem a sua liberdade, seu livre-arbítrio para você decidir. Tem pessoas que querem ditar o que é que você tem que fazer na sua vida. Não, faça isso, faça aquilo, faça não sei o quê, como se você não fosse uma pessoa capaz de decidir por si mesmo. E você é uma pessoa, se você é adulto, você é uma pessoa capaz de decidir por conta própria. Cuidado para não deixar as pessoas sempre estarem tomando decisões por você. Porque tem pessoas que querem controlar tudo da sua vida. Você é uma pessoa maior de idade, né, adulta, e aí tem gente que quer controlar os seus passos, suas decisões, às vezes até nas mínimas coisas. E quando vê, você já perdeu a sua autonomia, você já não consegue decidir mais nada sozinho, você não dá mais nenhum passo sem ter a opinião do outro, e é importante sim que a gente peça a opinião do outro para algumas decisões. Mas para tudo que você vai fazer na vida, você não consegue dar um passo, não consegue ter uma autonomia sem perguntar para alguém alguma coisa. Não, existem algumas coisas da nossa vida, gente, que a gente tem que decidir por conta própria. A questão dos meus livros mesmo é uma coisa que eu nunca vou deixar, nunca vou abandonar. Tem gente que vai dizer, mas você devia estar fazendo outra coisa em vez de estar lendo, mas é o meu hobby, é a minha forma de descanso, é a minha forma de aproveitar a minha própria companhia, é uma coisa que me faz bem. E é uma coisa que a longo prazo traz inúmeros benefícios, né? Então, por que eu vou largar para fazer qualquer outra coisa, sendo que às vezes é o meu momento de refúgio, é o meu momento de descanso? Eu tenho uma vida bem corrida, super agitada. Eu tenho um filho de 1 ano, só eu que cuido dele, eu não tenho rede de apoio, né? Então eu tenho que cuidar dele, tenho que cuidar da casa. E ao mesmo tempo tenho que tirar um tempo pra mim, né, gente? Porque eu não sou só mãe, dona de casa, não sou só esposa. Eu também sou mulher. Eu também preciso cuidar da minha aparência. Amanhã mesmo eu vou fazer minha sobrancelha, né? Amanhã segunda, vou fazer minha sobrancelha para cuidar um pouco de mim. É uma forma de autocuidado, lembrar que eu também sou importante. Lembrar que eu também preciso cuidar da minha aparência. Depois eu tô pensando em adquirir algumas roupas também. Dar uma mudada no guarda-roupa também é muito importante. É importante a gente refletir sobre a nossa vida e fazer algumas mudanças. Porque às vezes a gente só nota melhoras na nossa vida quando a gente muda. Eu mesmo, eu sei que eu vou ver muita mudança na minha vida quando eu começar a me calar mais, ouvir mais, falar menos. A gente tem dois ouvidos e uma boca não à toa, né, gente? A gente tem que ouvir mais e falar menos. Entender qual é o momento certo da gente falar e o momento da gente calar, né? A Bíblia, lá em Eclesiastes, vai falar sobre isso, que há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de calar. Há tempo de plantar e há tempo de colher aquilo que foi plantado. Então, eu sei que a longo prazo eu vou ver muita diferença em estar conversando com as pessoas, eu ouvir mais o que elas têm a dizer. E as pessoas também gostam mais de você quando você ouve mais, tá? Do que você fala. Por quê? As pessoas muitas vezes querem falar sobre a vida delas, só que não tem quem as ouça, porque tá todo mundo querendo falar e pouca gente querendo ouvir. Então, quando você é o tipo de pessoa que ouve, as pessoas começam a achar você uma companhia agradável, porque você não é aquela pessoa que interrompe a conversa, entendeu? Alguém tá conversando e você interrompe porque você fica naquela ansiedade para falar, entendeu? E aí você acaba sendo visto como uma pessoa mal educada. Tem gente que faz isso por má educação mesmo, porque não respeita o outro conversa, mas tem gente que fala assim, que interrompe porque fica ansioso para participar da conversa, ansioso para ser escutado, uma carência de querer que o outro escute, né?
Então, como tem poucas pessoas assim que encontram alguém que tenha disponibilidade para ouvir, você se torna um diferencial. E aí eu fiquei pensando, né? Eu realmente preciso ser mais a pessoa que escuta do que a pessoa que fala. Eu preciso mais ser a pessoa que busca autocontrole, não reagir às provocações, do que aquela pessoa que pensa em rebater. Ah, a pessoa me fez um mal, vou jogar uma indireta na rede social. Ah, a pessoa me fez um mal, vou tentar dar outro de alguma forma. Não. Inclusive a Bíblia deixa claro sobre isso, né? Minha vingança, diz o Senhor. Então você não precisa colocar sua mão em nada. Tudo, gente, tudo pertence ao Senhor, tudo pertence a Deus. Se alguém fez um mal a você, é o que a pessoa está plantando. Você acha que a pessoa vai colher o quê? A pessoa vai colher exatamente o que plantou. Então, calma, não se preocupe se alguém fez mal a você, Deus sabe. Deus vê, e principalmente se Deus cuida de você, se você sabe que Deus é com você na sua vida, Deus não vai permitir que você seja injustiçado e que nada aconteça, gente. Tem muita coisa que às vezes acontece, que Deus está aplicando a justiça, e a gente não percebe porque às vezes a gente não está próximo o suficiente de alguém para a gente ver o que aquela pessoa está passando. Mas às vezes a pessoa já está passando na pele algo mal que lhe fez. A pessoa lhe fez mal, ele tentou lhe atingir e Deus deu retorno, Deus deu castigo àquela pessoa. Tem casos que a gente fica sabendo, né, que aparece para nós, a gente pensa logo, né, olha, fulano tentou fazer o mal, recebeu o mal e tudo mais, mas nem assim a gente não deve se alegrar nisso, porque a Bíblia diz que Deus ele não se alegra com a tristeza do ímpio, porque a vontade do Senhor é que todos fossem salvos, né? Então, quando o nosso inimigo, né, ou alguém que nos fez mal, que às vezes não é considerado inimigo, né, mas assim, se nos fez mal, às vezes é inimigo, né? Estiver sofrendo por alguma coisa, né, pela consequência de suas ações, a gente não deve se alegrar, a gente tem que orar para que ele mude, orar para que ele encontre a Deus, que ele mude o coração, né, que Deus toque no coração dele, para que ele mude e ele venha ser uma pessoa melhor, né, para que ele não fique sempre sentindo os reveses, né, da vida por estar plantando coisas ruins, porque eu vejo inúmeras pessoas provocadoras que faz mal aos outros, que falam coisas e depois recebem um problema. Eu vi o caso de um rapaz que ele estava tentando tirar a paciência do outro, o outro deu um tiro nele. Sorte que ele sobreviveu, mas poderia não ter sobrevivido. E aí eu fiquei refletindo, né? Tem pessoas que buscam destruição para a própria vida. Então, se você conhecer uma pessoa que busca destruição para a própria vida, saiba, você não vai precisar colocar as mãos, porque tem gente que está plantando o tempo todo coisa ruim, ela não bota a mão na consciência para refletir. Entendeu? Então, as pessoas elas precisam colocar a mão na consciência e refletir sobre isso, sabe? Sobre a importância que você não reagir, você não querer pagar o troco, você não alimentar ódio no coração, porque muitas vezes acontecem algumas situações e você fica com muita raiva de alguém que te fez mal, né? Comigo já aconteceu. De eu ficar com muita raiva da pessoa, dizer assim, meu Deus, como essa pessoa pode ter sido injusta comigo, como essa pessoa pode ter me causado mal, e ficar refletindo sobre isso, né, porque o nosso erro é achar que as pessoas têm o mesmo coração que o nosso, não tem, coração é terra que ninguém pisa, tem muita gente por aí, gente com coração ruim, e aí a gente age de uma forma achando que as pessoas, elas vão agir da forma como a gente pensa, a gente tem a ingenuidade de acreditar que muitas pessoas têm um coração que elas não têm. E em vez de enxergar a verdade, né, de vez de enxergar a realidade, que existem pessoas que elas não têm um coração bom e elas nem se esforçam para ter. Não tem um coração bom e nem se esforça para buscar mais ao Senhor. Entendeu? E se deixar transformar pelo Senhor. Porque, como eu disse aqui a vocês, né, tem pessoas que elas possuem uma certa vantagem de ser quem são. Então, enquanto elas tiverem um certo benefício, né, de ser quem são, de ter determinadas atitudes, elas vão continuar, porque não existe motivos para mudar. Então, que a gente não seja refém dessas pessoas, que a gente sempre venha pedir a Deus que traga autocontrole para as nossas vidas, que traga equilíbrio, que a gente não venha cair em provocações, que a gente não venha falar demais da nossa vida, que a gente venha se desviar de assuntos que a gente não deseja falar, assuntos que venham causar algum tipo de mal-estar, né, gente? Que a gente venha agir com sabedoria e sempre que a gente tiver em dúvida de como agir, que a gente venha se conectar com o Senhor, falar em Deus em oração, dizer, Deus, me ensina, Senhor, como é que eu devo agir, o que eu devo fazer. E certamente Deus vai nos responder.
porque Deus ele deseja que a gente viva bem, que a gente faça boas escolhas, mas a gente também precisa se ajudar no meio do caminho a fazer boas escolhas.